Graça e paz da parte do Senhor, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falar da última lição da Epístola aos Efésios, cujo título é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Vamos ler o texto áureo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 11. Eu grifei aqui toda a armadura, que traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa, né? E o uso desta armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Oh, aleluias! No primeiro tópico, diz assim o título: O preparo espiritual do crente para a batalha. E nós pensamos, né? Como podemos nos preparar para esta batalha espiritual? E Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em uma das suas cartas que a primeira, digamos que seja a primeira preparação do cristão é ser fortalecidos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Esse excelso poder, irmãos, não nos é por própria vontade minha, por próprio desejo seu. Nós adquirimos esse excelso poder por intermédio da comunhão que nós temos com Deus, por Cristo e por intermédio do Espírito Santo. Precisamos estar fortalecidos também por meio da renovação da nossa mente. E eu quero ler aqui com os irmãos em Romanos 12, no verso 2, que nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estaremos nos preparando também para esta batalha quando temos uma vida em santidade. O que é ter uma vida em santidade? É nos separarmos, é deixarmos de fazer as coisas que desagradam a Deus. Porque, amados, depois que eu e você aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, veja bem, nós declaramos guerra contra as hostes da maldade. Porque agora nós estamos fazendo parte do reino da luz. Então, nós precisamos estar preparados para esta guerra. Não podemos ir de qualquer maneira, não. E o Senhor está nos dando aqui, por intermédio, né, do apóstolo Paulo, essa revelação de como podemos nos preparar. E temos Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós devemos também sermos cheios do Espírito. Em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Também poderemos estar nos preparando para esta batalha por intermédio do jejum, por intermédio da oração, porque a oração, ela é a nossa instrução, né? Ela também nos treina para este combate. Também a obediência genuína, irmãos, ela é a preparação para nós combatermos o bom combate. E então todas essas capacitações vai nos preparar para um bom combate como um bom soldado de Cristo. Amém?
Nós vamos ler agora o ponto 2 do tópico 1, que diz: vigilantes em toda a oração e súplica. Aqui eu consigo ver Paulo nos advertindo para que nós não sejamos como um soldado distraído, né? Porque o bom soldado de Cristo, ele precisa estar vigilante. Ele precisa e necessita estar em oração, como diz o hino da harpa cristã 77, guarda o contato com teu Salvador e a luta do mal não te... Entendeu, meu irmão? E aqui nos diz Paulo, e ele até enfatiza, que a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração, ela vai nos conduzir, irmãos, a sermos vigilantes. Por isso que a Bíblia sempre nos diz, né? Vigiai primeiro e depois orai. Glórias a Deus. Mas tem pessoas que às vezes ela vigia mais e ora pouco. Outros oram demais e vigia muito pouquinho. Mas o Senhor está nos ensinando aqui através desta lição maravilhosa, né? Esta revista, ela foi uma bênção do começo ao fim. Louvamos a Deus por tudo, o quanto Ele nos ensinou através das cartas aos Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Efésios 6:18. O que significa isso? É clamar pelo favor divino. Eu costumo dizer, né, que quando oramos, o orar é conversar com Deus. Interceder é você ter empatia pelo próximo, sentir a dor dele, interceder por ele. Vai mais um pouquinho além da oração. E a súplica? A súplica é o clamor, fervor, né? É o clamor com fervor pelo favor divino. Glórias a Deus. E seja em qualquer circunstância, intempéries da sua vida, você precisa estar vigilante e precisa estar em contato com Deus, falando com Deus. Aleluia. Precisamos, termina aqui, vigiemos em oração e súplica. Ora, irmãos, às vezes nos acontecem coisas que nós também precisamos pedir o discernimento, a sabedoria e o discernimento, né? Porque às vezes são coisas, são ataques espirituais e às vezes ataques naturais. Então nós não devemos espiritualizar tudo, né? Devemos tomar esse cuidado, pedir o discernimento pelo Espírito Santo para entendermos se é um ataque espiritual ou se é um ataque natural. Vocês já ouviram, né, dizer cessar fogo? Pois é, meu irmão, aqui nessa terra não haverá esse cessar fogo, porque no mundo teremos aflições. E o Senhor nos pede para ter ânimo. E assim como Ele venceu, por intermédio dele nós nos tornamos vencedores. Por intermédio de Cristo nos tornamos vencedores. Quero dizer para vocês que a oração é ela que revigora as nossas forças. E não podemos cessar o fogo. Não podemos cessar a nossa... Nós não podemos cessar o fogo, agora que eu quero dizer o espiritual, né? O fogo que vem do céu, este precisa arder continuamente no altar do Senhor. Quantas vezes nós nos sentimos afligidos, angustiados, e eu procuro sempre, quando me sinto assim, ir para os pés do Senhor, né? Porque quando nós estamos ali, diante do altar, chorando, suplicando, falando com o Pai, quando você se levanta dali, você dobrou os seus joelhos e você levanta revigorado, as suas forças são renovadas, aleluia,
pelo doce Espírito Santo, que muitas vezes você nem conseguiu falar, mas ele interpreta o seu gemido inexprimível e a sua oração chega até o trono da graça como um cheiro suave às narinas do Senhor, e o Senhor vem e te responde com conforto, aleluia, com consolo. Olha o poder da oração, aleluia. Então necessitamos estar vigilantes e necessitamos estar em oração. O tópico 2 nos diz: conhecendo o campo da batalha espiritual. A expressão ciladas do diabo em Efésios 6, 11 diz que indica as armadilhas articuladas. Irmãos, vocês já pararam para pensar que o inimigo da minha alma, da sua alma, ele articula, ele arma ciladas perversamente pelo reino das trevas. E qual é o intuito? De destruir a igreja, de destruir a unidade de Cristo, de destruir eu e você. Ele quer destruição coletiva, ele quer destruição individual. Ele quer confundir a mentira com a verdade. Ele quer induzir, dissimular, fazer acusações, semear incredulidade. Ele quer promover ideologias anticristãs. É isso, ele vem para deturpar as escrituras. O reino das trevas tem esse propósito. É esta a armadilhas que ele prepara para nós. Mas eu quero te dizer que você não precisa temer, aleluia, este império, né, do mal, porque a igreja é exortada a não temer, mas a lutar e a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Glória seja dada ao nome do Senhor. A vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelência grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. Aleluia! A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido da armadura de Deus, como foi lido no texto áureo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus irmãos, eu quero dizer para vocês agora que aqui na minha revista, no ponto 2 do tópico 2, diz sobre o conflito contra o reino das trevas. Que está ali, né, que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas sim contra o reino das trevas. Então, a nossa guerra não é contra o seu esposo, contra o seu filho, contra a sua nora, contra o seu encarregado do seu trabalho, né? Não é contra o ser humano, porque a nossa guerra é com o invisível, é com o irreal. A nossa guerra é com a potestade. Esses dias, irmãos, eu marquei de orar com uma irmã, e quando deu o horário certo de nós orarmos juntas, ela me mandou um recado pelo Zap e disse assim: irmã Silvia, o inimigo está furioso e está usando a vida do meu esposo e ele não está me permitindo ir orar. Ele tomou o celular da minha mão e nós não vamos conseguir orar. E eu disse para essa irmã:
fique tranquila. Eu vou dobrar os meus joelhos agora, vou orar por mim e vou orar por você, vou interceder pela tua vida. Mas não diga nada para seu esposo, não procure contenda, porque a sua guerra não é contra ele, mas é contra o agente do mal que está usando a vida dele. Então, irmãos, nós devemos tomar este cuidado, não lutar contra o ser humano, né? Mas sim contra o reino das trevas. E o Senhor nos proporciona essas armaduras. Ele nos oferece, aleluia, essas armaduras para que nós possamos nos revestir no dia do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos entrar para um tópico maravilhoso, que o tempo não nos permite esmiuçar tanto ele, mas dá uma mensagem poderosa que fala sobre as armas espirituais indispensáveis do crente. Aleluia. E antes eu quero fazer uma leitura aqui com os irmãos, que diz assim, ó. Paulo se valeu da indumentária de um soldado romano, fortemente revestido, com o propósito de comunicar aos seus leitores verdades espirituais. Jesus também se valeu do cotidiano da vida dos seus ouvintes para falar de verdades espirituais. Na analogia do apóstolo, cada membro do corpo de Cristo pertence a um poderoso exército, cujo general era o próprio Deus. O apóstolo dá ênfase à armadura espiritual, segundo ele. Todos os seus soldados do reino de Deus devem fazer o uso constante deste traje apropriado para as batalhas espirituais. Aleluia. Irmãos, como vocês podem ver aqui no meu quadrinho, que eu preparei com muito carinho, aqui eu coloquei sobre as funções dessas armaduras que o crente deve ter, né? Que fala sobre o cinto, que são os lombos cingidos da verdade. A couraça da justiça, que é a retidão, né? Que está aqui na nossa revistinha. Os sapatos, que é a paz que vem das boas novas. O escudo da fé, oh aleluia. O capacete da salvação. A espada, a palavra de Deus. E eu quero fazer menção aqui de cada um, que diz assim: lombos cingidos com a verdade. Só está protegido aquele que vive e anda na verdade. Couraça da justiça, proteção contra os dados direcionados ao coração, tais como ódio, orgulho, inveja, mágoa. Se a justiça de Deus não for nosso referencial, seremos um soldado ferido no peito, esperando a morte chegar. Pés calçados com o evangelho, poder para pisar em cobras e escorpiões, cruzar os vales, desertos e pisar em pedras. Escudo da fé, arma de defesa. A fé nos leva a prosseguir quando as circunstâncias nos mandam parar. Capacete da salvação, a certeza da salvação eterna em Cristo e a cabeça protegida contra os maus pensamentos. Oh, aleluia. Irmãos, agora eu quero estar falando de uma arma que é imprescindível, ou seja, ela é indispensável, né, para o bom soldado combater
o bom combate. Aleluia. Esta arma imprescindível é uma arma ofensiva. Jesus, em sua tentação no deserto, travou um combate com Satanás. Ele se valeu da palavra de Deus, que é a espada. Olha aí, a outra arma. A outra arma, né? Que é a espada do Espírito, usada para a defesa e o ataque. Então, esta arma ofensiva, que é imprescindível, ela também é usada para a defesa, mas também para o ataque. Razão pela qual venceu o inimigo. Aos que servem a Deus, não basta conhecer a palavra, é preciso vivê-la, saber manejá-la contra o nosso adversário, que conhece muito mais do que nós. Porém, ele não obedece. De nada adianta possuir uma espada se não soubermos usá-la. O conhecimento teórico das Escrituras não terá valor, caso não pratiquemos as veredas nela contidas. O salmista dizia: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, irmãos, que nós possamos fazer isto, esconder a palavra do Senhor aqui, deixar bem escondidinha dentro do nosso coração. Porque sendo assim, nós não pecaremos, né? Mas teremos ela em nossa mente. Aleluia. Quando ele disse sobre esta batalha na qual nosso próprio Jesus enfrentou ali no deserto com Satanás. Jesus, irmãos, foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque ele se utilizou da espada do Espírito. E através dela, Jesus triunfou. Aleluia! E nos ensinou que tudo é pela palavra. A palavra do Senhor, ela é poder para as nossas vidas. E como Jesus manejou tão bem esta palavra ali naquele deserto. E que nós possamos estarmos mesmo em prática da oração, em prática da leitura bíblica. E porque, irmãos, o que adianta às vezes nós termos formação acadêmica, do que adianta nós termos aquele baita quadro pendurado, né? E se nós não tivermos o revestimento pelo Espírito Santo do Senhor, o inimigo, ele é ardiloso, ele não respeita estas coisas, mas ele respeita uma mulher, um homem de oração, um homem, uma mulher que anda com a verdade, que anda na retidão e que se utiliza de todas estas armaduras, na qual o Senhor nos fornece. Amém? Eu quero concluir aqui dizendo que Deus, ele nos fornece estas armaduras, mas somos nós quem precisamos desejar vestir e se revestir para recebermos poder de Deus e para combater o bom combate do Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos revestir para resgatar as almas das regiões, as almas do reino das trevas para o reino da luz. Assim como diz aqui o louvor, né, da harpa cristã 305. Aleluia. Se você puder, louve comigo. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Oh, aleluia! Breve vamos
terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas a promessa temos nós, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhem os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Oh, aleluias! Falta duas estrofes, mas eu vou deixar para você cantar aí na sua casa. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?